programa hoje diz respeito a um tema técnico de alta relevância para o Brasil. Recuperação de solos altamente impactados. Mas antes de dar entrada nesse programa, com alguns detalhes, eu queria passar para vocês, telespectadores, um expediente que foi protocolado em Florianópolis hoje pela Federação das Entidades Ecológicas Catarinenses. Foi endereçado ao prefeito Dário Elias Berger e que tem o seguinte teor: no primeiro minuto da primeira hora, no primeiro dia em que entra em vigor a Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, a FEC, a Federação das Entidades Ecologistas Catarinenses, requer ao chefe do Executivo Municipal o que segue. Primeiro, o fornecimento dos mapas impressos em papel e em meio digital das condicionantes legais ambientais do município de Florianópolis, assinalando em mapas distintos os seguintes quesitos: declividade, áreas legalmente protegidas, cobertura vegetal, recursos hídricos e cursos d'água, áreas inundáveis e sítios arqueológicos. Então, está sendo pedido o mapeamento desses cenários. Número 2, a relação nominal dos licenciamentos concedidos nos últimos 10 anos, ano a ano, para os empreendimentos multifamiliares, comerciais e industriais, e a relação numérica anual dos licenciamentos concedidos nos últimos 10 anos para residências unifamiliares no município de Florianópolis. Sem mais, nos despedimos enviando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Gert Schink, o xará meu, que é o coordenador da FIEC. Foi protocolado no dia 16/5, às 20 horas e 12 minutos, pela Elizabeth Cons. Portanto, o mesmo expediente, com a mesma redação, está sendo endereçada hoje pelo Dr. Sérgio Dalacqua, presidente da Prema, também pedindo a respectiva transparência dos atos do Executivo Municipal. Nós também queremos ter essa transparência. Portanto, vamos ver se essa lei pega. Eu tenho a impressão que vai pegar. O doutor Sérgio me informou de que para protocolar um expediente desses aqui, na Prefeitura de Joinville, para protocolar, é necessário que o contribuinte que já paga os funcionários públicos regiamente, são 10 mil funcionários públicos, e ainda o contribuinte tem que pagar uma taxa de protocolo. Gente, isso não existe. R$ 25 por protocolo. Não dá para chegar no gabinete do prefeito e protocolar lá com a secretária do prefeito, com o número de secretárias que ele tem, chefe de gabinete, assessores. Não pode. Nós não aceitamos. O senhor vai lá no banco, o senhor vai tirar uma taxa lá embaixo, entra na fila, uma taxa de protocolo, paga no banco aqui dentro da prefeitura, depois vem aqui e aí nós protocolamos. Senão, não tem protocolo, meu querido contribuinte. Assim que está o negócio, certo? Bom, vamos então, encerrando essa parte interessante da cidadania de Santa Catarina, do trabalho que fazem as ONGs, a federação, e vamos entrar diretamente nesse tema eminentemente ecológico, que é de que forma se faz a recuperação de um solo altamente impactado. Mas vou explicar primeiramente para vocês o que é um solo altamente impactado. São aquelas áreas que foram raspadas dos morros, das partes elevadas dos terrenos, onde foi retirado a rocha, onde foi retirado o barro, o solo arenoso, para servir de base para a construção civil, principalmente de estradas.
Esses solos ficam lunares, eles perdem totalmente a vegetação, chamam-se caixas de empréstimo. Existe ao longo da BR-101 inúmeras caixas de empréstimo que não foram recuperadas, como também a própria mineração da areia também não foi recuperada. Aí eu mostro para vocês as tecnologias, mostrarei o cenário lunar e vou mostrar para vocês de que forma, com que espécie florestal é possível fazer essa recuperação num curto espaço de tempo. É uma tecnologia inovadora. Eu até tenho um livro escrito em 1978 sobre o assunto, aliás, em 85 sobre o assunto, Manejo Sustentado de Bosques Nativos, onde lá eu já pincelava algumas informações das minhas práticas de campo. O processo, então, está sendo monitorado por minha empresa, por mim pessoalmente, como profissional engenheiro agrônomo da área, especializado na área de nativas e exóticas, inclusive. E assim mostra uma janela, escancara uma janela, sem cobrar direitos autorais, de todos aqueles que poderão ser contratados para recuperarem e apresentarem projetos na Fátima e nas fundações municipais de como recupera-se uma área altamente impactada. Acompanhem as imagens que vou fazendo a respectiva descrição do que vocês estarão vendo no programa. Até lá, bom proveito. O solo, então, que foi submetido à recuperação ambiental, se apresentou assim, depois de extraída a parte mineral dele, de ter tirado o horizonte A, a vegetação que tinha sobre essa área, e o solo estéril, o solo lunar, ele passou a sofrer a erosão da água, o impacto do sol. Isso fez com que a natureza começasse a se programar para o trabalho de recuperação. Então, essa recuperação foi feita naturalmente, sem interferência humana. Vocês estão vendo aí que são rochas, solo arenoso, muita pedra, a erosão já fazendo efeito e moldando essa superfície que foi trabalhada, os restos da remoção de rochas, da dinamitação, e essa área, então, assim destruída, assim impactada fortemente, ela vai ser em seguida mostrado aos telespectadores como se fez a recuperação desta região, desse solo que foi tão impactado e tão fortemente movimentado. Então, não existe matéria orgânica, não existe horizonte A, o solo ficou totalmente sem nada. Aí, aos poucos, a vegetação começa a surgir através de uma espécie florestal exótica, que é o Pinus ellioti. Então, sobre o solo foi lançado sementes de pinus e acícula e um pouco de solo de raízes, onde existe a micoriza. A micoriza é um elemento, é um fungo que trabalha em parceria com o Pinus ellioti, fazendo uma simbiose, fornecendo então para essas novas plantas o substrato de vida que elas necessitam para enfrentar a agressividade desse terreno tão árido, tão destruído, e o pinus realmente tem essa característica. O DNA do pinus, ele permite que essa planta se desenvolva em condições de baixíssima fertilidade, de baixíssima presença de matéria orgânica, quase que em cima de rochas. O pinus, então, tem essa característica, é uma árvore pioneira, indicada, portanto, para solos impactados de forma tão agressiva. Ele, então, consegue se recuperar, ele consegue se estabelecer nesse solo, ele lança as raízes nesse solo árido, e o pouquinho de matéria orgânica que ele consegue da atmosfera, o gás carbônico, que ele vai se desenvolvendo, puxando a água, puxando os minerais, e vai criando assim um estrato sobre o solo, vai retornando ao verde.
O pinus realmente é uma espécie pioneira, exótica, de outros países, mas para a recuperação de solos, nesse grau de degradação, o pinus é a encomenda correta. As nossas nativas, as pioneiras da Mata Atlântica, elas não conseguiriam se estabelecer num solo tão degradado, num solo tão estéril, que sofre impactos violentíssimos com o calor do verão, com chuvas torrenciais. Nenhum vegetal nativo, a não ser algumas gramíneas, que tem condições de se instalar nessas condições tão severas. As imagens então mostram a qualidade do solo degradado, decomposto, bastante pedregulho, bastante areia e pouca argila, e o pinus consegue assim se estabelecer como pioneira, soltando as suas raízes e tendo sucesso no seu desenvolvimento. Já é uma árvore já com alguns meses, já uma pequena árvorezinha. Algumas nativas também se estabelecem, são pioneiras, são pequenos arbustos, e com a matéria orgânica que começa a se formar, da acícola que foi lançada, um pouco de matéria orgânica que as árvores mais adultas vão propiciando ao solo estéril, outras espécies vão lentamente se estabelecendo. Você veja ali uma muda de pinus e ao lado já tem uma nativa que usa o substrato de árvores maiores. As acícolas vão então colocando a matéria orgânica no solo, permitindo que outras espécies menos rústicas se estabeleçam. As condições severas, portanto, ao pinus, essas acícolas amarelas, bem dizem da agressividade que ele sofre com esse terreno tão estéril. São as imagens de pequenas sementes que germinaram. A acícula está se transformando em matéria orgânica e o solo vai tendo assim a sua cobertura lentamente, mas muito lentamente restabelecida. Estamos localizando aí aí tem umas cachopas aí, a semente do pinus que foi lançada sobre o terreno, que liberou as sementes. São os pinos já do lado, já tem espécies nativas crescendo, matéria orgânica chegando, as gramíneas estão chegando aos poucos, os arbustos, e com o passar dos anos essa vegetação vai se desenvolvendo e cada vez mais vão aparecendo espécies nativas que começam pelas gramíneas e pelos arbustos pioneiros dessas áreas tão estéreis, sem a presença de matéria orgânica. O papel importante, então, é da acícula, que cai das árvores, desses espinhos, e eles, então, têm uma resina que, logicamente, ela se biodegrada rapidamente e transforma-se em matéria orgânica imprescindível para a sustentação dos vegetais. Você veja um pinus que cresceu numa fissura de uma rocha, ele conseguiu sobreviver, apesar da agressividade, da severidade do clima, do solo, do calor. Em cima da rocha eles vão se desenvolvendo e vão liberando a acícula. As acículas são então as folhas dos pinos, são espinhos, né? E aí o restabelecimento, a recomposição da cobertura vegetal vai se processando graças a esse mecanismo da natureza que exige essas condições das árvores. Vou encerrando assim esse primeiro bloco, convidando vocês logo em seguida a dar continuidade a este mesmo tema da recuperação de áreas altamente impactadas. Estamos iniciando esse segundo bloco com o tema, novamente, em continuidade, sobre a recuperação de áreas altamente impactadas. Bom proveito!
Eu vou explicando para vocês, passo a passo, das imagens que eu vou mostrando. Portanto, como já dizíamos no bloco anterior, a acícula desempenha um papel importantíssimo para a chegada das espécies nativas ombrófilas. Ombrófila é toda aquela espécie que necessita de sombra para se desenvolver. E a Mata Atlântica ela tem grande parte dos seus vegetais representados por espécies ombrófilas. A derrama das folhas do pinus, das agulhas do pinus, propicia então esse ambiente natural, um ambiente ideal, onde a matéria orgânica vai aparecendo lentamente, a resina vai se decompondo e o solo vai chegando a uma situação bastante confortável e os primeiros vegetais nativos começam a surgir na sombra dos pinos. Portanto, é importante a presença do pinus na recuperação dessas espécies. Ele é uma espécie pioneira, fornece a matéria orgânica suficiente e a sombra. Além disso, ele oferece o puleiro para que os pássaros possam soltar as sementes que eles digeriram. Eles regurgitam e também eliminam através das fezes sementes menores. Palmito, por exemplo, o sabiá e os outros pássaros que dele se alimentam, eles não engolem a semente do palmito, mas eles regurgitam depois de terem consumido a polpa. Portanto, aí nós estamos mostrando a matéria orgânica se formando intensamente, tem uma camada de 10, 15 centímetros, às vezes, de matéria orgânica em decomposição, todas elas provenientes das acículas da derrama do pinus. A árvore, portanto, ideal. Começam a chegar a acícula, então, está em decomposição, elas são uma estrutura orgânica muito forte, muito consistente, impede a erosão através da chuva, ele forma um tapete quase que impermeável, não deixa se deslocar o solo, e essa matéria orgânica, então, vai favorecendo a chegada das espécies nativas de baixo porte, que vão se formando, então vão fechando a ferida do solo. Logicamente, em rochas nem tudo nasce, né? Mas com os anos a matéria orgânica vai se depositando lentamente sobre rochas expostas e vai se formando novamente um solo sobre o tecido rochoso. As imagens mostram, então, que a chegada de vegetais novos está sendo possibilitada diante do ecossistema, o microclima e microecossistema que se formou graças à presença das pioneiras exóticas. E com o passar dos anos, as árvores vão crescendo, vão formando mais sombra e mais nativas vão chegando. O bosque, então, aos poucos, com o passar dos anos, a matéria orgânica pode ser constatada nessas imagens. O solo já tem uma dimensão, uma espessura de 40 centímetros, pura matéria orgânica misturada com sílica, pouca argila, mais sílica e matéria orgânica. O solo, então, é um sílico orgânico. Isso, então, permite que apareçam as primeiras plantas já de grande porte, de 2 metros, 2, 3 metros, são as pioneiras que convivem com o pinus. E com o passar dos anos, lentamente o pinus vai sendo anelado, vai morrendo e toda a matéria orgânica proveniente da decomposição dessas árvores aneladas, elas vão beneficiar o solo, enriquecendo ainda mais. Então, se veja só, a cobertura de nativas está bastante intensa, um colchão fechou já, um colchão verde de matéria orgânica fechou o solo, a árvore com um diâmetro bem significativo, 7 centímetros, 8 centímetros de diâmetro, é uma espécie nativa pioneira também da região, e também faz sombra, que solta as sementes, e elas vão então povoando debaixo da sombra das próprias nativas, novos vegetais que vão chegando. O bosque, então, começa a se fechar lentamente, e os pinos começam a morrer com o anelamento. Depois de 2 anos, todo o pino se decompôs e se transformou em matéria orgânica. Aí aparece uma carqueja, por exemplo, uma vegetação característica da Mata Atlântica.
E a cícula continua fazendo o seu papel importante, jogando mais matéria orgânica, abastecendo e enriquecendo o solo. Os pinos sofrem constantemente a ação de incêndios e os bosques, então, sempre voltam novamente a se recompor. É um projeto interessante, a semente aí se liberando, novos vegetais estão chegando, e essas pioneiras vão se multiplicando na sombra dos pinos. As partes mais densas de pinos, onde já houve uma grande recomposição de nativas, elas passam a ser aneladas, e há uma programação assim constante desse manejo da área, que passa a ter uma vegetação significativa, uma vegetação recuperada, e aí, na fase final desse projeto, o que sobra mesmo são só árvores nativas, umbrófilas que cresceram, e as árvores que não necessitam da proteção do sol também têm espaço para crescer. O projeto, assim, caracterizou-se como um projeto de baixo custo. Ele é mais de observação, ele não interferiu no mecanismo da natureza, e as plantas realmente conseguiram chegar num porte significativo, graças, como eu já disse anteriormente, à sombra do pinus. Algumas manchas dentro dessa área em recuperação já não tem mais pinos. As áreas mais agressivas, com o solo mais pobre, que leva mais tempo para se recuperar, ele mantém os pinos em pé. Portanto, é um trabalho de muita observação, de interferência não muito agressiva. O anelamento é importante que se faça, porque o anelamento vai causar a morte do pinus e lentamente a natureza vai apodrecer essa madeira, entram os besouros, os insetos, os fungos, que começam a se alimentar da madeira morta, e os galhos começam a cair e enriquecer ainda mais o solo com matéria orgânica. Vocês vejam só que a recomposição está bem intensa, os vegetais são de porte significativo, já existem plantas com tamanho superior ao pinus, com 10, 12 metros de altura, e isso tudo num período de 25 anos. E tudo começou há 25 anos atrás, como nós mostramos no começo desse programa, um terreno estéril, lunar, com muita pedra, muita areia, nada de matéria orgânica, e com o passar dos anos, sem despesas quase, só muita vigilância para evitar o fogo, porque realmente nos meses de seca o fogo faz um estrago muito grande e faz com que, ocorrendo um acidente desse, toda a vegetação que levou 10, 12 anos pode se perder. Então é importante que se cerque a área, que se mantenha a vigilância, para impedir que o fogo cause estragos, às vezes, irrecuperáveis. O pinus não sofre com incêndios rasteiros, ele é uma espécie que é muito resistente ao fogo, portanto, é mais uma vantagem, mais uma característica positiva na área florestal e na área de recuperação de bosques nativos, de áreas que foram impactadas fortemente, e pode-se provar através dessas imagens que o projeto de recuperação de solos biodegradados é possível, é viável. Basta um pouco de atenção, sensibilidade do técnico que vai fazer o monitoramento da área, e impedir a passagem de animais, não permitir o pastoreio, não permitir o ingresso de pessoas, que você estará salvando, está conseguindo a segurança ambiental suficiente para o teu sucesso num projeto tão importante. Ecologia em Ação encerra assim mais um programa. Penso que
daremos continuidade a esse tema. Certamente, os telespectadores que ouvirem pedirão mais detalhes. Dependendo, então, dos telespectadores, daremos a continuação de mais tecnologias ligadas à recuperação de áreas degradadas. Até o próximo programa.